Existe dois povos no mundo que ninguém pode destruir. É isso mesmo. São dois povos, mas ao mesmo tempo é um só. Primeiramente, são os judeus. É um povo que ninguém pode destruir. E o segundo é a igreja. A igreja também é o povo de Deus que ninguém consegue destruir. Ninguém destruirá esses dois grandes povos. Bom, meu nome é João e eu convido você para mais essa gravação. Fica conosco aí, porque nesse canal você encontra esses comentários edificantes. Bom, vamos lá. Quando foi para Deus dar início à criação do povo judeu, ele chamou Abraão. E Deus disse logo o seguinte para Abraão: olha, Abraão, tanto você como o seu descendente é o seguinte: eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então foi isso que Deus disse quando ele estava lançando os fundamentos para a criação desse povo, ou desses dois povos. Vamos lá. Agora, essas palavras que Deus disse para Abraão, elas não caíram no chão. Não, elas permanecem a mesma coisa. Elas são infalíveis. Então, quando você vê a história dos judeus durante todo o Velho Testamento, você viu ali que tudo que as nações fazem para destruir o povo de Israel, Deus ele entra no meio, entra na frente e faz uma manobra para que tudo que as nações armam contra Israel se virem contra elas mesmas. Eu convido você para prestar atenção àquele livro de Ester. No Velho Testamento, o livro de Ester é um verdadeiro quadro, tá? O quadro que mostra como é que Deus age com aqueles, ou indivíduo ou nação, que partem para perseguir Israel. Ali a história diz que Amã, o chefe da perseguição, que preparou uma forca para enforcar o maior líder de Israel, do povo judeu. Ali, ele mesmo foi enforcado na própria forca que ele preparou. E quando estourou aquele plano, foi posto em prática o plano que ele fez, tudo que aconteceu foi Israel vencer e destruir aquelas armadilhas que tinham preparado para destruir o povo. 500 anos antes de Jesus nascer, houve essa tentativa para destruir os judeus. E o livro de Ester explica ali no que deu. É sempre assim. Bom, meus amigos, para vocês entenderem o que é igreja e o que é Israel, o que é o povo judeu e o que é a igreja, as palavras finais são essas duas aqui, essas duas frases, tá? O povo de Deus, o povo judeu, é o povo da terra, tá? E a igreja, os cristãos que estão no mundo hoje, são o povo do céu. Então, está bem explicado aqui. Velho e Novo Testamento está entendido aqui. Então, o povo judeu é o povo de Deus da terra. E a igreja, os verdadeiros cristãos, são o povo do céu. Então, é assim que vai acontecer. Agora, quando a igreja iniciou aqui no mundo, este comentário nós vamos mostrar como foi que morreram os perseguidores. Quanto ao judeu, no Velho Testamento, mostramos só o caso de Amã, do livro de Ester. Mas vamos mostrar 12 perseguidores, ou seja,
12 imperadores nos primeiros 200 séculos da igreja. O inimigo das almas usou a fúria dos imperadores romanos para tentar destruir a igreja, o que não deu certo, como a história registra. Bom, vamos citar aqui 12 imperadores. Mas enquanto os cristãos morriam comidos pelas feras, morriam queimados na fogueira, Jesus havendo garantido que aqueles que morressem assim, o céu estava garantido, ou o céu está garantido, foi Jesus que disse: aquele que perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Mas enquanto isso, a maneira horrível que os imperadores perseguidores morreram. Vamos lá. Nero, Diocleciano, Maximiano. Esses 3 primeiros perseguidores. Ou seja, que vamos citar. Bom, Nero, Diocleciano, Maximiano, esses 3 se suicidaram. Bom, agora vamos falar de 4. Dominiciano, Cômodo, Maximínio e Aureliano. Esses 4 foram assassinados. Bom, agora vamos a Adriano. O imperador Adriano, ele morreu em uma agonia muito grande. Ele foi atacado de uma doença e ele gritava desejando a morte. Assim aconteceu com Adriano. Nos gritos que ele dava, ele dizia o seguinte: quão desgraçado é procurar a morte e não achar. Então assim morreu Adriano, um dos perseguidores da igreja, um dos perseguidores dos santos. Agora Décio, vamos falar de Décio. Décio, ele morreu de uma maneira miseravelmente e horrorosa. E depois que ele morreu, o seu corpo foi presa de animais selvagens e de abutres. Bom, naquele tempo a civilização era outra, dá para entender, não é? Bom, agora, o imperador Valeriano. Preste atenção o que aconteceu com este homem, um dos perseguidores dos cristãos. O imperador Valeriano, ele foi preso por Sapor, o rei da Pérsia. E o rei da Pérsia manteve ele em cativeiro por um tempo. E ele fazia muitos insultos contra ele. E uma das coisas que ele fazia era chamar ele, pedir que ele se colocasse de 4 e ele usasse ele como um banco para subir, como se ele fosse um banco, para poder montar no seu cavalo. Preste atenção, o que acontecia com os perseguidores dos cristãos nos primeiros 2 séculos da igreja. Bom, e depois de tudo isso, ele teve os seus 2 olhos arrancados e esfolado vivo. Bom, isso aqui, meus amigos, é a história. Estamos expondo aqui a história que está registrado, entendeu? Bom, vamos lá. O imperador Maximínio, ele teve uma morte lenta e horrorosa. Agora, Galério é o pior perseguidor, ou seja, esse perseguidor, ele foi atacado por uma doença que martirizou ele aos poucos, devagar. E depois que ele morreu, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o rei Herodes, que Atos dos Apóstolos diz que ele morreu e o seu corpo foi comido pelos bichos. Bom, assim aconteceu com o pior imperador, que foi Galério. Bom, como esse comentário é para mostrar que 2 povos que existem no mundo, os judeus e os cristãos, ninguém pode destruir, e mostra como Deus manobra as coisas para que os perseguidores dos santos
caiam na própria cova que eles cavam. É assim que acontece. Quem perseguir a igreja hoje cai na própria cova que eles cavam. E quem perseguir os judeus, o povo de Israel hoje, seja nação, ou seja várias nações ou o mundo inteiro, cai na própria cova que eles cavam. Assim está registrado. Porque Deus, quando foi lançar os fundamentos, ele disse para Abraão: olha, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora, vamos a esses últimos 2 séculos da igreja para finalizar o comentário. Você sabe que há mais de 100 anos atrás chegou aqui no Brasil os 2 missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles vieram implantar aqui a doutrina pentecostal, que hoje digamos assim, os pentecostais que há hoje no Brasil. Eles não fundaram a denominação. A Assembleia de Deus já estava fundada desde o começo do século XIX. Mas vamos explicar o que aconteceu. Os primeiros anos da Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil, 1910 até 1920, 15, por aí fora. Vamos lá. Os primeiros batismos eram realizados de madrugada. Por causa da perseguição, os perseguidores religiosos, eles partiam para cima dos cristãos que iam se batizar, armados de faca, foices e facões. Isso aconteceu lá no estado do Pará. Então, mas a obra continuou. A obra não foi destruída, porque o povo de Deus não pode ser destruído. Se você ler as 2 biografias, a de Daniel Berg e a de Gunnar Wingren, você vai chorar. Se você tiver um coração quebrantado, você vai derramar lágrimas, porque aqueles 2 homens sofreram para implantar o evangelho aqui no Brasil. Bom, vamos contar a história de um. Naquele tempo, existia um lavrador, um homem, um dos maiores perseguidores de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Ele dizia o seguinte, ele dizia aos gritos no meio da rua, ele jogava praga em Daniel Berg e Gunnar Wingren. Ele dizia assim: o missionário será comido por uma onça. E ele dizia assim constantemente: o missionário será comido por uma onça. Isso, meus amigos, está na biografia de Daniel Berg e Gunnar Wingren. O que aconteceu? Foi visto, pessoas testemunharam. Uma vez ele estava lá na sua lavoura, trabalhando na sua roça, e apareceu ali um animal selvagem, apareceu uma onça. A onça era muito grande. E a onça pegou aquele homem, e aquela onça pegou aquele homem com tanta violência que arrancou a sua perna, a metade da sua perna ficou exposta para todo mundo ver. E as pessoas viram aquela onça entrar dentro da selva, levando aquele homem. Meus amigos, nós estamos mostrando isso aqui para explicar como morreram os perseguidores do povo de Deus. Então, fiquemos por aqui. Espero que eu tenha levado para você essas coisas que é necessário você conhecer e ficar sabendo que existe 2 povos de Deus no mundo que ninguém consegue destruir: o povo judeu e os cristãos, que são a igreja. O povo judeu é o povo da terra e os cristãos, a igreja, são o povo do céu. Que Deus te abençoe ricamente. Muito obrigado por ter ficado até o final dessa gravação.